O jornalista e comentarista político Thales Faria, que escreve para o UOL, Folha de São Paulo, fez um vídeo muito interessante e pertinente, com uma lucidez muito grande, falando sobre as contas que o Palácio do Planalto está fazendo para 2022. Eu vou trazer para vocês a linha de raciocínio que o Thales Faria trouxe. Eu não sei se ele teve acesso a alguma coisa dos bastidores, o nosso amigo anão boca de graxa, sabe o anão boca de graxa? Aquele anão que mora embaixo da mesa do presidente da República, que fica vazando todas as informações para a imprensa. Eu não sei se ele teve contato com esse anão. Esse anão é uma anedota, tá? Não é uma metáfora ou um apelido que eu estou dando para alguém. É uma metáfora, é uma anedota que muita gente fala no meio jornalístico dos vazamentos de informação do Palácio do Planalto. Então eu não sei se ele teve contato com o anão, se ele só está fazendo essa linha de raciocínio, mas eu gostei e complemento um pouco uma análise que eu estou fazendo a respeito dessa possibilidade do Lula ser candidato em 2022. Eu não quero me aprofundar muito nessa análise do Lula, porque eu estava planejando fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Mas eu preciso trazer um pouco desse conceito para complementar a análise do Thales Faria. Então já clique no botão de gostei, nós temos a meta de 500 likes, muito próximo dos 70 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa marca até quarta-feira. Será que a gente consegue? Eu espero que sim. Mas vamos lá. O que a saída do Lula representa? Isso é um ponto interessante, porque eu venho falando para vocês já há um certo tempo que existia um vácuo na política. Nós nunca tivemos, até o momento, alguém que fosse o anti-Bolsonaro. Aquele que de fato seria a oposição, o opositor a Bolsonaro. Muitos tentaram, o Ciro Gomes tentou um pouco, tentou bastante na verdade, o João Dória também tentou, o Moro, Luciano Huck, mas ninguém conseguiu ocupar esse posto de anti-Bolsonaro. Então esse desejo da população pelo anti-Bolsonaro estava represado. E mais ainda, com o agravamento da pandemia e com a percepção que a pandemia e o Bolsonaro são a mesma coisa, e isso ficou exemplificado na pesquisa recente da XP e PESP, mostrando que 60% da população brasileira rejeita a gestão Bolsonaro durante a pandemia, o valor mais alto de todo o período. Isso mostra que as pessoas elas estão cansadas não somente de Bolsonaro, mas também da pandemia. E elas esperavam, ansiavam por alguém que pudesse acabar com o Bolsonaro, porque acabar com o Bolsonaro significa também acabar com a pandemia. E nesse cansaço, nessa impotência das pessoas que nós já estamos há um ano na pandemia, no momento mais crítico, surge o Lula. E o surgimento do Lula não é nem o surgimento daquele que foi o ex-presidente, não é nem o surgimento de uma nostalgia do passado, de fartura, de riqueza, de Brasil potência, do pré-sal, do That's My Man, ou esse é o cara, do Barack Obama. Não, não é nem isso. O Lula que surge nesse momento é o Lula que pode enfrentar a pandemia, porque a pandemia é Bolsonaro. E com o Lula na jogada, nós podemos nos livrar de Bolsonaro e da pandemia. Então o Lula trouxe uma esperança, um frescor, uma motivação extra para a população enfrentar o Bolsonaro nesse momento. Haja vista que 60% da população brasileira rejeita a ação do Bolsonaro na pandemia. Não estou falando que você gosta do Lula, que você votaria no Lula, eu estou fazendo, claro, um apanhado geral de uma percepção que eu tenho. Porque as pessoas elas ficaram mais animadas agora, não pelo Lula, mas pelo fato de ter surgido o anti-Bolsonaro, e combater Bolsonaro é combater a Covid, porque essa associação está ficando cada vez mais forte. O grande problema é que para o Lula ter mais força em 2022, não basta ele fazer os acenos dele ao mercado. Porque nesse momento, muito recente, a possibilidade do Lula ser candidato, os ânimos estão exaltados, o Bolsonaro está em pânico, nós ainda não conseguimos decantar essa informação, tudo está ainda muito na emoção. E se de fato o Lula for visto como aquele que é o anti-Bolsonaro e consequentemente aquele que vai livrar o Brasil da Covid, porque a Covid é Bolsonaro, e nós já falamos isso há muito tempo, a força do Lula dependeria da pandemia no nosso país. E eu não quero nem entrar naquele detalhe que eu venho falando para vocês, que a Folha de São Paulo até mesmo revelou, sobre a oposição fazer um certo jogo de cena contra o impeachment, com relação ao impeachment. Então a oposição fala para a população que ela quer o impeachment, mas nos bastidores ela não faz absolutamente nada, porque espera que Bolsonaro se desgaste até 2022. Isso ficou ainda mais reforçado e evidente quando o Lula falou que esse não é o momento do impeachment. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, tá bom? Não vamos entrar nesse mérito, porque aí o vídeo iria para um outro rumo e eu quero trazer o texto do Thales Faria.
a análise do Thales Faria. Então, para o Lula ser competitivo até 2022, esse sentimento de anti-pandemia, anti-Bolsonaro precisaria ser preservado até lá. E existem algumas condições para isso, e o Thales Faria traz alguns números que eu vou pegar aqui para vocês para eu não me perder. O Thales fala o seguinte: existem algumas contas que o Palácio do Planalto está fazendo para vencer e para chegar forte e competitivo em 2022. A primeira delas é necessário ter crescimento econômico e redução do desemprego. O problema é que nós estamos vivendo uma pandemia. E esse tipo de pensamento é o início do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro, na época, acreditava que um crescimento econômico forte iria garanti-lo em 2022. Essa era a aposta dele. O Guedes não estava entregando até o final de 2019, houve uma ameaça de demissão em junho de 2020, mas veio a pandemia e Guedes não pôde fazer muita coisa. Mas há essa perspectiva ou essa percepção que o Bolsonaro fica mais forte caso haja um crescimento econômico, uma redução do desemprego. O problema é que o Paulo Guedes sempre fala, nas possibilidades que ele tem, de que o país ele só vai ter uma retomada econômica quando a pandemia for combatida ou quando nós voltarmos a um estágio de mais ou menos normalidade. E quando nós vamos conseguir atingir isso? Com 60% da população vacinada. E aí que está o grande problema e o Thales Faria começou a fazer conta. 60% da população vacinada, segundo dados do IBGE, seriam 127 milhões de vacinados. 127 milhões de vacinados. E aí o Thales Faria faz uma conta muito simples. Já que nós temos que ter 2 doses para cada pessoa, seriam necessárias 254 milhões de doses. Porque são 127 milhões, já que nós precisamos de 2 doses da vacina, seriam necessárias 254 milhões de vacinas. 254 milhões de vacinas para vacinar toda essa população. Se nós pegarmos uma vacinação de 1 milhão por dia, ou seja, se nós vacinarmos 1 milhão de pessoas por dia aplicando uma dose, seriam necessários 254 dias para nós vacinarmos esses 60% da população brasileira. É uma quantidade assim muito grande, porque 250 dias é praticamente um ano. Então nós levaríamos praticamente um ano para conseguirmos atingir esse valor de 60% para voltarmos à normalidade e ter o crescimento econômico e o crescimento do emprego que o Bolsonaro quer. Só que tem um problema, nós estamos longe de termos 1 milhão de vacinados dia, e muito longe. Primeiro porque nós não temos vacina, o governo não comprou. Segundo as perspectivas lá que o Thales Faria coloca, nós conseguiríamos chegar a 1 milhão de vacinados por dia por volta ali de junho, julho, num cenário mais otimista. Então, para nós conseguirmos chegar aos 127 milhões de vacinados, isso levaria mais ou menos um ano, nós estaríamos por volta aí de maio, junho de 2022. Ou seja, teria pouquíssimo tempo para provocar um crescimento econômico e uma retomada do emprego que teria uma certa robustez eleitoral para as eleições que aconteceriam em outubro. Então não haveria tempo hábil para Bolsonaro conseguir retomar o crescimento econômico. E aí o que acontece? Nós teríamos uma popularidade do Bolsonaro ameaçada, porque o país não iria conseguir sair do marasmo. E pior, se nós entrarmos em 2022 ainda vacinando a população, ainda com reflexos da pandemia, a economia chegaria destruída em frangalhos e o Bolsonaro não poderia apresentar absolutamente nada. Não teria resultado robusto. E aí o que acontece? O Bolsonaro ele não contava com a presença do Lula disputando 22. Ele acreditava que iria disputar com um candidato mais fraco, com o Haddad ou até mesmo com o Ciro Gomes. Não alguém que teria a força do Lula, todo o histórico, toda a bagagem dele. Então mexeu muito, e tanto que o Bolsonaro ficou desesperado. E para piorar a situação, o discurso do Lula mostrou que ele é um Lula paz e amor. Aquele discurso eleitoral. Mostrou que ele não está, qual foi a palavra que ele usou? Não tem rancor. E pelo fato de ele dizer que não tem rancor, ele está emulando o Mujica, do Uruguai, que foi preso e depois saiu falando que não tem rancor e foi eleito. O próprio Nelson Mandela, que o Lula leu a biografia e gostou, e falou assim, não, Nelson Mandela saiu falando que não teve rancor e foi eleito. O Lula sai da cadeia, fala que não tem rancor com ninguém, acena para o mercado, mostra que é o Lulinha paz e amor e volta podendo ser eleito. E para piorar a situação do Bolsonaro, com o Lula na jogada e essa polarização,
há uma possibilidade de surgir uma via alternativa mais forte. Porque se antes nós tínhamos uma antropofagia dos anões brigando ali para chegar ao segundo turno com 15%, com o Haddad, o Moro, o Huck, o Dória, o Ciro, agora o Lula desponta e algumas pesquisas já mostram eles empatados no primeiro turno, na margem de erro ali com uns 25%, mas abre espaço para uma terceira via, que no caso poderia ser o Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro for reforçado nessa tripolarização, né? Como que ele fala aqui? Ele usa um termo interessante, deixa eu pegar aqui o termo que ele usa, nesse tripolar, aí haveria três chapas fortes e o risco do Bolsonaro ficar até mesmo fora do segundo turno. Conjecturas, mas eu estou colocando aqui para vocês na jogada. Gostaria de ouvir a percepção de vocês, vocês concordam com o Thales, não concordam? Clique no gostei, ative as notificações e me sigam no Twitter, @profileooficial.